Preocupação excessiva com o futuro. Como lidar? Eu sou Roseli Tejada, bem-vindos ao canal. Você é uma pessoa que se preocupa demais? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a preocupação excessiva, que é um sintoma de ansiedade que muitas pessoas têm. E elas ficam presas nessa preocupação excessiva, impedindo elas de viver de forma plena, leve. E nós vamos entender um pouquinho como isso funciona e o principal, como lidar com isso para você não ser refém dessa preocupação em excesso. As pessoas ansiosas, elas têm uma preocupação constante com eventos futuros, muitas vezes antecipando o pior cenário. Então, nós vamos ficar na superficialidade e a gente vai começar a aprofundar um pouquinho mais o que está por trás de eu ser tão preocupada, desse excesso de preocupação com o futuro, eu sempre antecipando piores cenários. Vamos refletir sobre isso? Um dos aspectos centrais da ansiedade é essa tendência da pessoa se preocupar excessivamente com o futuro e prevendo cenários ruins e negativos. Isso acontece por um fenômeno que pode ser explicado por questões psicológicas, biológicas e também evolutivas, e nós vamos falar sobre elas agora. Primeiro, o mecanismo de defesa. O que acontece? Essa preocupação em excesso, ela vem pelo mecanismo de defesa. Evolutivamente, a ansiedade e a antecipação a perigos no futuro e ameaças eram úteis para a nossa sobrevivência. Os nossos ancestrais, eles se preocupavam com essas ameaças porque isso ajudava eles a estarem mais preparados para lidar com situações que estavam por vir, aumentando assim as suas chances de sobrevivência. Essa predisposição para antecipar o pior cenário possível é uma herança evolutiva, que em contextos modernos, atuais, pode se manifestar como ansiedade excessiva. Você já tinha parado para pensar nisso? Que isso é uma herança que nós temos, uma herança evolutiva? Interessante, né? O segundo está relacionado ao sistema nervoso e os neurotransmissores. Então, essa ansiedade com relação à antecipação de eventos futuros vai causar um impacto no nosso corpo. Lembra, não é, quando a gente fala só a parte psicológica, mente e corpo não estão separados, estão interagindo. Então, o que acontece? Vão ocorrer alterações nos sistemas, no sistema nervoso, nos neurotransmissores, que pode levar a uma hipervigilância. A pessoa fica sempre se observando, será que tá tudo bem? Observa o corpo dela, observa o ambiente, né? Pode levar a essa hipervigilância e a tendência de interpretar eventos neutros, eventos ambíguos, como se fossem ameaçadores. Olha que interessante. E a terceira está relacionada a processos cognitivos. O que é isso? Pessoas com ansiedade disfuncional, elas tendem a interpretar, né, a apresentar vieses cognitivos que favoreçam a interpretação negativa de eventos futuros. Então, ela tem essa facilidade maior de pensar o lado ruim das situações, né? Por quê? Porque ela exercitou muito, sempre vinha primeiro o lado negativo. E se a gente embalar nessa emoção, cada vez ela vai vindo mais por meio de pensamentos. Então, é a tendência a imaginar e focar nos piores cenários possíveis. Por quê? Porque a pessoa vai na catastrofização, que é pensar o pior de uma situação, e que eu não vou superar, que eu não vou suportar. E ela faz o quê? Sem perceber, ela subestima a probabilidade dela dos eventos negativos acontecerem. Então, o que acontece? Nesse processo cognitivo entra a interpretação dela, esses vieses negativos que vão interpretar de forma negativa o que está por vir, só que impede ela de viver o momento presente, porque ela vai lá para o futuro porque ela imagina que pode acontecer alguma coisa. Está relacionada à interpretação, né? A pessoa, ela não lida com os pensamentos como hipótese, ela acaba lidando como verdade, e isso gera distorções cognitivas, que faz ela o quê? Continuar nesse processo de preocupação em excesso. Por quê? Porque ela não imagina que se ela sair de casa ela vai ter uma crise, ela não imagina só o pior cenário possível, na cabeça dela está acontecendo aquilo. Por isso que ela tem uma tendência, só no imaginar ela já recua e fala, eu não vou. Por quê? Porque ela acredita que realmente é real, que aquilo é possível acontecer. Ela não lida como hipótese, ela lida como certeza. E isso atrapalha, porque sem perceber a gente vira refém desses pensamentos. E outro fator que influencia nesse excesso de preocupação com relação ao futuro e interpretações negativas são as experiências que nós tivemos, experiências anteriores, traumas, experiências negativas que já aconteceram na nossa vida, podem contribuir para essa antecipação de eventos futuros que são negativos.
Então, se a pessoa já passou por situações difíceis, saí, tive crise, pode desenvolver essa hipervigilância como um mecanismo de defesa para evitar repetir passar por situações dolorosas novamente. Ambientes de estresse também pode fazer com que a pessoa ela comece a ter essa preocupação excessiva. Por quê? Situações de estresse crônico, ou seja, a pessoa já vem com estresse há muito tempo e não está tratando isso. Ambientes que trazem insegurança, induzem ela a uma insegurança, podem exacerbar, ou seja, aumentar essa ansiedade. A instabilidade financeira, problemas de saúde, relacionamentos difíceis, conflituosos, são exemplos que podem alimentar a nossa preocupação em excesso com relação ao futuro, ao que está por vir. Tem os fatores genéticos também. Então, se eu já tive pessoas na minha família e tenho pessoas na minha família preocupadas, a probabilidade aumenta de eu ser uma pessoa preocupada também. Fora que não é só esses fatores genéticos, mas o fator ambiental. Como que é a minha casa? A gente vai pegando o jeito, o costume um do outro, né? Fatores culturais e fatores sociais também influenciam esse processo. Então, a sociedade, a cultura desempenham esse papel significativo na vida do ser humano. Então, em algumas culturas que elas têm uma pressão muito grande com relação a desempenho e controle, sucesso, faz com que a pessoa induz ela, né, a situações que ela pode desenvolver uma tendência a se preocupar além da conta com relação ao futuro. Mas como que a gente vai lidar, afinal, com essa preocupação excessiva? Primeiro, identificar essas preocupações, identificar esses medos, né? O porquê que eu tô tão preocupado? Será que eu tô lidando como verdade ou como hipótese? Porque vai mudar a minha forma de ver essa realidade. Questionar esses pensamentos, duvidar deles, trazer para a minha realidade. Dentro da minha realidade é possível isso acontecer? Porque na maioria das vezes a gente faz uma avaliação equivocada da situação. A gente esqueceu de olhar os fatores neutros, o lado bom. A gente só foca no lado ruim. Então, avalie melhor a situação. Isso te ajuda muito a reduzir a ansiedade. E também reduzir essa preocupação excessiva. E se você quer saber mais sobre como reduzir as preocupações, aprender a lidar com a ansiedade, eu te faço um convite. Vem participar do grupo dos lembretes diários, ele é gratuito e o link está aqui na descrição do vídeo. E me conta o que você achou desse conteúdo. Se você gostou, faça um convite, curta, compartilhe, se inscreva no canal e eu te vejo no próximo vídeo.